exemplo aqui para você, para a gente poder ver essa parte de fatoração, tá bom? Então, esse processo aqui, lá no exercício D, eu peguei essa partezinha aqui, tá bom? É um processo de fatoração que nós temos que fazer. Nós temos aqui a diferença, certo? Do quadrado de dois termos, que é x e menos 3, certo? Então, por que diferença? Porque nós temos aqui a subtração entre eles, né, ó? Entre os dois termos que nós temos, certo? Então, você pode fazer de duas maneiras. Como é x menos 3 elevado ao quadrado, você multiplica esses dois. Então, vamos fazer o processo de multiplicação para você entender o que está acontecendo, tá bom? Mais com mais é mais, e x vezes x é x ao quadrado, certo? Agora, você vai estender o primeiro termo multiplicando com o último termo lá. Então, mais com menos 3, né? Nós vamos ter menos, só um minuto. Nós vamos ter menos 3x. Agora, nós vamos para esse segundo termo aqui do primeiro, com o primeiro lá, certo? Então, menos com mais, menos 3 vezes x, 3x. E menos com menos é mais, e 3 vezes 3 são 9, certo? Então, nós temos essas duas sentenças aqui, ó, matemáticas, que são semelhantes. Então, nós podemos juntar para que ela consiga nos trazer um trinômio, certo? Então, nós vamos ter lá x ao quadrado, eu vou copiar e colar aqui, só para você enxergar, tá bom? Então, nós vamos ter aqui x ao quadrado menos, e menos, nessa situação sem parênteses, né? Nós vamos conservar o sinal e somar. 3 com 3, nós temos lá 6x. Então, isso aqui, ó, é um trinômio para nós, certo? Então, esse método aqui, você fez o método chuveirinho, né? Para poder fazer a distributiva dos seus termos. Agora, se você quer fazer de um modo mais rápido, o modo mais rápido é desta maneira aqui, ó. Calma aí só um minutinho. O modo mais rápido é o seguinte, tá vendo esse 2 aqui, ó? Ele cai aqui em cima do x. Então, o primeiro termo, a gente fala que o primeiro termo é sempre ao quadrado, certo? Como ele é negativo, você vai ter um positivo e um negativo. Então, negativo, ó, negativo, positivo, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o dobro do primeiro termo com o segundo termo, certo? Então, deixa ele assim dessa maneira. Mas, quando ele é negativo, quando ele é diferença, veja que ele vai ser o primeiro negativo, o segundo positivo, tá bom? Esse 2 cai de novo em cima do segundo termo, ó, que é o 3. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado, certo? E aí, você vai responder essa sentença. Então, vou copiar e colar aqui, e aí a gente responde isso aqui. Então, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó. X ao quadrado não vamos mexer. 2 vezes x vezes 3, certo? Para que você prove que isso aqui é a diferença do quadrado de dois termos, certo? Nós vamos sempre colocar o dobro do primeiro termo com o segundo termo. Então, isso aqui, ó, 2 vezes x, 2x vezes 3, nós vamos ter 6x. Certo? E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Veja aqui, ó, que foi o mesmo resultado que nós tivemos no método chuveirinho, distributiva, conforme o seu professor fala em sala de aula aí para vocês, certo? Então, quando há fatoração, você pode pensar tanto na diferença quanto a soma, tá bom? Você pode trabalhar dessa mesma maneira. Porém, a soma, se aqui, por exemplo, fosse positivo, ó, certo? As duas sentenças aqui, ó, seriam positivas, certo? Então, sempre assim, o quadrado do primeiro termo, quem que é o primeiro termo? O x. Então, o quadrado do primeiro termo vezes o dobro do primeiro com o segundo termo. Quem que é o segundo termo? O 3, certo? Com a soma ou, né, a subtração, conforme você vai trabalhar aí, em relação a esse quadrado aqui, ó. Então, esse 2 cai em cima do primeiro termo, em cima do segundo, e no meio ele é o dobro dos dois, certo? Ou seja, sempre multiplicando esses dois pelos dois termos que você tem, ok? Mas pode ver aqui, ó, que o resultado
será o mesmo conforme você trabalhar, tá bom? Seja ele a soma ou a diferença, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.